Le pacifisme et tout ce qu'il recouvre, il est à l'ouest. Et les euromissiles, ils sont à l'est. We shall fight in the hills. We shall never surrender. Não estamos mais isolados. A solidariedade europeia não nos faltará. Diplomatas, um podcast de análise da atualidade internacional com Teresa de Sousa e Carlos Gaspar. Estamos de volta para mais um episódio do Diplomatas, um podcast do Público e do IPRI. Eu sou o António Saraiva Lima, tenho aqui comigo no estúdio do Público em Lisboa a jornalista Teresa de Sousa e o investigador Carlos Gaspar. Este episódio está a ser gravado ao início da tarde de quarta-feira, dia 3 de dezembro. E tal como na semana passada, vamos voltar a focar aqui grande parte da nossa conversa com os últimos desenvolvimentos das negociações sobre o plano de paz dos Estados Unidos para a Ucrânia. Isto depois de os representantes de Donald Trump se terem encontrado na terça-feira com Vladimir Putin em Moscovo. Vamos também dar nota da viagem desta semana de Emmanuel Macron, presidente francês, à China. E por fim vamos falar sobre as denúncias de um golpe de Estado pós-eleitoral na Guiné-Bissau. Começando então pela guerra na Ucrânia, numa semana considerada por muitos decisores políticos europeus e não só como decisiva. Steve Witkoff, enviado do presidente dos Estados Unidos, encabeçou uma delegação americana que esteve em Moscovo na terça-feira. Encontrou-se com o presidente russo para discutir o plano atualizado e aperfeiçoado de 28 pontos para pôr termo à guerra na Ucrânia. Mas ainda antes das duas equipas se reunirem, a imprensa russa divulgou declarações duras de Putin. O presidente russo assegurou que a Rússia está preparada para travar uma guerra com a Europa se for essa a pretensão dos europeus, e acusou-a de querer impedir os Estados Unidos de alcançarem a paz na Ucrânia. No final do encontro, que durou mais de 5 horas, Yuri Ushakov, conselheiro de Putin para a política externa, explicou que se tratou de uma reunião muito útil, construtiva e altamente substantiva, mas confirmou que não foi possível chegar a uma solução de compromisso, nomeadamente sobre os territórios ocupados. O Kremlin disse, entretanto, que Putin aceitou algumas propostas dos Estados Unidos, rejeitou outras, mas não disse quais são, e apenas sublinhou que a Rússia quer continuar a negociar. Já nesta quarta-feira, Mark Rutte, secretário-geral da NATO, afirmou que a Rússia está a preparar-se para um confronto a longo prazo. Carlos, dá mais importância ao que saiu ou ao que não saiu desta reunião ou às declarações anteriores de Putin? Aparentemente, este processo negocial é um processo que conta, o processo não é a conclusão do processo, sobretudo do ponto de vista da Rússia. A Rússia não quer que o processo de negociação para um acordo de paz termine. E, aparentemente, a Ucrânia também não quer que ele termine. O presidente Putin quer apenas, como conclusão deste processo, a vitória. O presidente Zelensky não pode perder sem cair nas próximas eleições ucranianas. Nesse sentido, o impasse foi substituído, o impasse estratégico no confronto entre a Rússia e a Ucrânia foi substituído por um processo que se vai prolongar. Obviamente, continua a não haver condições para chegar a uma conclusão aceitável pelas duas partes e nenhuma das duas partes está em condições de dizer ao Presidente dos Estados Unidos que não está interessada em responder positivamente às múltiplas propostas que se vão sucedendo em cima da mesa. O Presidente Putin, de qualquer maneira, teve uma tomada de posição forte em dois registros. Um registro formal, fez esperar os negociadores, os representantes do Presidente Trump durante 3 horas antes de começar a reunião, que se estendeu pela noite fora. Espera-se que tenham todos jantado antes e, sobretudo, como o António estava a dizer, fez declarações importantes antes da reunião que definiram o tom da reunião. Disse que se os europeus querem a guerra, a Rússia está pronta para fazer a guerra contra a Europa, e disse também que quem era responsável pela impossibilidade de chegar a um acordo eram os europeus. O presidente Putin tem razão na segunda e não tem razão na primeira. Tem razão na segunda, neste sentido que, efetivamente, os europeus, mesmo sem estarem sentados à mesa das conversações, fazem parte deste processo, quer com a Ucrânia, quer com os Estados Unidos, e não estão preparados para aceitar a capitulação da Ucrânia, que é
o preço da paz russa neste processo, nem estão preparados para aceitar a paz a qualquer preço, que é a estratégia do presidente norte-americano nestas negociações. Não tem razão na primeira, porque a Rússia não está em posição nem de ameaçar, nem muito menos de fazer a guerra contra a Europa e contra a NATO. A Rússia, aparentemente, é o anúncio que foi feito também pelo presidente Putin na véspera da reunião no Kremlin, demorou 15 meses para conquistar o poder de dizer que controla. Pokrovsk é um cruzamento de estradas e de linhas de caminho de ferro, uma espécie de entroncamento que está na linha da frente no Donetsk, que ao longo desses 15 meses perdeu toda a importância logística e estratégica, tem uma importância política e simbólica. No plano russo, Pokrovsk devia ter caído em novembro de 2024. Aparentemente caiu, ou está a cair em um ano, depois com um ano de atraso e milhares de baixas russas e ucranianas pelo caminho. Isso não é a demonstração de uma grande potência que está preparada para fazer a guerra à Europa. Em todo o caso, Putin pode continuar a fazer aquilo que a Rússia sabe fazer melhor do que a Europa, que é uma guerra híbrida contra os países europeus. Ela está em curso há muito tempo, tem, por vezes, também a intervenção da China, mesmo da Coreia do Norte, designadamente no espaço cibernético. Isso está em curso perante uma passividade inexplicável dos aliados europeus e dos aliados da NATO. Talvez esta intervenção do presidente Putin desperte os ministros da Defesa que estão reunidos em Bruxelas, os ministros europeus dos negócios estrangeiros que estão reunidos em Bruxelas, para começarem a responder à guerra híbrida taco a taco, antes que os russos se convençam que podem ganhar uma guerra contra a Europa, porque os europeus não respondem às agressões da Rússia. Teresa, quando se encontrou na segunda-feira com Macron, Zelensky disse que estes dias iam trazer uma maior clareza em relação às potenciais mudanças na posição russa. Só que aparentemente a Rússia continua sem abdicar das suas linhas vermelhas, ou seja, do reconhecimento das anexações territoriais, da proibição de adesão da Ucrânia à NATO e de um corte substancial no número de efetivos das Forças Armadas ucranianas. A minha pergunta é se esta maior clareza que, de facto, não há mudanças nenhumas do lado russo. Não há mudanças nenhumas no lado russo e, como dizia o Carlos há pouco, Zelensky tem de fazer sempre um discurso para agradar ao presidente Trump, dizendo-lhe que está disponível para um acordo de paz, que ele sabe que não vai existir. Toda a gente sabe que Putin não vai mudar de posição, a não ser eventualmente o presidente Trump, que tem aquela ideia que, como dizia num título admirável, Wall Street Journal, make peace through business. Portanto, vamos fazer, no meu tempo, quando eu era muito jovem, dizia-se make love not war. Agora o presidente Trump acha, mais Witkoff e o seu genro Jared Kushner, acham que é através do negócio que vão resolver o problema da Rússia, oferecendo-lhe parcerias extraordinárias no Ártico, na energia, nas terras raras, you name it, e convencidos que que o que move Putin tem alguma coisa a ver com a economia. Só tem a ver com a economia na medida em que ele precisa de uma economia minimamente viável para financiar a guerra. De resto, para quem ouviu todos os discursos de Putin desde 2012 até agora, sabe que o que ele quer é a expansão do Império Russo até às fronteiras do Império Czarista ou Soviético, conforme se preferir, e que é essa a sua estratégia, uma estratégia por fases, como se tem demonstrado desde a Geórgia até agora,
que visa, obviamente, encurralar a Europa, que tem como objetivo a divisão transatlântica, e aqui ele tem tido algum sucesso, não total, porque, de alguma maneira, há fações dentro da administração americana, nomeadamente representadas agora por Marco Rubio, que procuram manter alguma coesão na relação transatlântica, senão o sucesso de Putin seria total também nesta matéria, e naturalmente enfraquecer, como disse o Carlos, por fora e por dentro a coesão europeia. A coreografia do encontro no Kremlin foi muito interessante, não só porque Putin fez esperar 3 horas ou 4 horas a delegação norte-americana, mas também porque as televisões russas passaram o dia a mostrar Witkoff e Kushner numa grande comitiva de carros muito impressionante, e depois a pé a passearem maravilhados no centro de Moscou, que de resto é muito bonito, já lá estive várias vezes. Depois deram os pormenores do almoço de ambos, com vilhado, já não sei qual era o outro prato, mas cheio de pormenores, num restaurante chiquérrimo em Moscovo, e criaram um certo ambiente para mostrar aos russos que entre Trump e Putin tudo corre maravilhosamente bem, o que, de alguma maneira, é verdade. A Europa, como estava a dizer o Carlos, tem um enorme problema neste momento que não pode protelar eternamente, que é, no curto prazo, tem de apoiar a Ucrânia, não tem alternativa militar e financeiramente. Eu espero que finalmente a Europa perceba, nomeadamente a Bélgica, que dar à Ucrânia os 140 mil milhões de euros para financiar a guerra e para financiar a economia do país é vital e é um sinal fortíssimo para Moscou e para Washington. A última versão das negociações dizia que há uma fórmula agora possível que passa, em vez de dar 140 mil milhões, dar a totalidade dos fundos, 210 mil milhões, é muito dinheiro, e recorrer ao artigo 122 do Tratado da União Europeia para satisfazer a Bélgica, que diz que quando um país membro da União se encontra numa situação extrema e difícil, como a Bélgica se poderia sentir se as coisas corressem mal para o Euroclear, não é preciso unanimidade do Conselho Europeu, não é preciso, evitando os países amigos da Rússia, para socorrer esse país. Está-se a caminhar para uma coisa que já devia, como disse ontem Zelensky, ter sido decidida há muito tempo, mas finalmente parece haver uma saída e uma solução. Mas o problema da Europa não é só esse. O problema da Europa é que tem de se preparar, não no curto prazo, mas no médio e longo prazo, para enfrentar uma ameaça russa que não vai desaparecer de maneira nenhuma nos próximos tempos, sem o apoio dos Estados Unidos da América e com uma NATO de natureza diferente. Aqui há dias o embaixador americano na NATO dizia que a solução era entregar o SACEUR, o Comando Supremo Aliado, a um general alemão, e a Alemanha tomar conta da liderança da NATO. Isto quer dizer, obviamente, o descompromisso americano em relação à defesa europeia. Só para terminar, para mostrar bem as dificuldades europeias. Hoje está a decorrer a reunião dos ministros de negócios estrangeiros da NATO em Bruxelas, como escrevia um jornal num título magnífico, já não me lembro qual era o jornal.
os ministros estão reunidos sem o plano da Flórida e sem Marco Rubio. Não é? Exatamente. Portanto, isto dá a ideia dos dilemas que a Europa confronta neste momento. Carlos levantou aí a mão. Sim, para sublinhar aquilo que a Teresa estava a dizer acerca da substituição do Comandante Supremo Aliado na Europa, que desde 1950 foi sempre um general americano, o general Eisenhower. Eisenhower foi o primeiro, creio eu. Foi o primeiro, exatamente. Esta proposta, esta alusão do representante permanente dos Estados Unidos no Conselho do Atlântico Norte é, obviamente, uma armadilha e uma proposta que serve os interesses daqueles americanos que querem sair da NATO. Pode ser vista por muitos como um passo no bom sentido, porque não ter um general alemão, italiano, britânico, o que seja, e de resto há oficiais generais de países europeus. O representante europeu na cadeia de comando da Aliança Atlântica é o secretário-geral. O secretário-geral é sempre um europeu. Mas o comandante supremo aliado, que aliás pode receber ordens do presidente dos Estados Unidos e do secretário-geral das Nações Unidas para usar as armas nucleares americanas que estão ao serviço da NATO, é e tem que ser um general norte-americano. O resto, como é que há um comando europeu, são coisas que se podem resolver com flexibilidade e, noutras formas, não alterar neste momento, no momento em que há uma forte tendência na política externa norte-americana para pôr em causa a Aliança Atlântica e, de resto, todas as grandes alianças e instituições multilaterais, no momento em que isso tem tanta força, aceitar uma posição destas é um suicídio do ponto de vista dos interesses europeus. Muito bem, eu gostava de ouvir agora a vossa opinião sobre a visita de 3 dias de Emmanuel Macron à China, que começa nesta quarta-feira. Carlos, o que é que o presidente francês pretende com esta viagem e o que é que seria considerada uma visita de sucesso do ponto de vista de França e já agora da Europa também? A mensagem que o presidente Macron tem de transmitir ao presidente da China é que a Europa vai continuar a responder com firmeza às ameaças económicas e securitárias que a China tem feito ao longo dos últimos meses, designadamente no domínio do acesso aos minerais raros e a outros produtos tecnológicos derivados das terras raras, dos minerais críticos para a indústria europeia, incluindo a indústria de defesa, que a União Europeia vai continuar a responder com firmeza a essas ameaças chinesas, mas que não quer uma escalada que ponha em causa o quadro geral das relações económicas e políticas entre a República Popular da China e a União Europeia. De resto, o déficit europeu em relação à China tem aumentado exponencialmente nos últimos tempos. Há uma estratégia de dumping chinês com as dificuldades de acesso ao mercado norte-americano, que é o principal para a República Popular da China. Só a França, o déficit comercial da França, mais de 40% do déficit comercial da França é para com a China, o que é perfeitamente excessivo. Emmanuel Macron também quer falar sobre a Ucrânia nas suas conversas com o presidente chinês. Essa iniciativa tem uma virtude, neste sentido que incomoda as autoridades chinesas, que não vão fazer absolutamente nada que possa prejudicar a Rússia, e mais do que isso, a China neste momento é um aliado indispensável para a Rússia, não só do ponto de vista político, diplomático e estratégico, mas como garante de que a sua indústria de guerra funciona plenamente. E ela está a funcionar plenamente, designadamente, na produção de mísseis balísticos e de drones que têm uma grande quantidade, que não podia existir, de resto, sem os componentes tecnológicos e industriais chineses. A pressão é necessária, o seu resultado é previsível. A China
não vai fazer absolutamente nada que prejudique a sua relação de aliança com a Rússia. E, finalmente, o presidente francês devia poder intervir para conter os riscos de uma escalada na relação entre a China e o Japão à volta de Taiwan. Em 2023, na sua penúltima visita à China, o presidente Macron tomou uma posição extremamente equívoca sobre Taiwan. Foi, aliás, corrigido imediatamente pela Presidente da Comissão Europeia, que o tinha acompanhado nessa visita. É importante que os chineses percebam que a posição dos europeus e da União Europeia, mas designadamente da França em relação a Taiwan, é uma posição clara, e que a posição que os europeus defendem é a mesma que os americanos defendem. Os europeus e os americanos são a favor da manutenção do status quo nos estreitos de Taiwan, que é uma maneira de dizer que são contra a coerção estratégica, a ameaça de bloqueio, por maioria de razão, uma invasão chinesa contra Taiwan. As coisas mudaram com a intervenção do primeiro-ministro chinês. Há um risco de crise, de uma nova crise à volta de Taiwan. O presidente francês tem a oportunidade de dizer que vale a pena evitar mais essa crise em relação a Taiwan. De resto, vão ver o panda francês, o panda que nasceu no Jardim Zoológico francês e que foi apadrinhado pela mulher do presidente Macron, e vão visitá-lo ao Sichuan. Teresa, neste período de grande competição económica e geopolítica entre Estados Unidos e China, isto é uma oportunidade ou é um desafio para um país como França? É uma oportunidade, mas é também um desafio para a França e para a Europa. Eu só quero lembrar a capa da penúltima edição da Economist, que fala sozinha, não precisa de legenda, dos problemas da Europa em relação à China e à invasão do mercado europeu pelos produtos chineses. É um Volkswagen amarelo pequenino que tem em cima do capô um panda gigante. É absolutamente... Não é o panda francês. Não é um panda francês, é um panda gigante e está absolutamente esborrachado pelo panda chinês. Como disse o Carlos, o facto dos americanos terem vedado à China uma série de exportações, nomeadamente os automóveis, os automóveis elétricos, vedaram completamente. A China, de Joe Biden. Exatamente. A China virou-se para a Europa para despejar os seus automóveis elétricos e os seus produtos e as baterias e para os carros elétricos, os painéis solares e tudo aquilo que ela desenvolveu atempadamente para esta nova fase do desenvolvimento económico amigo do ambiente. Por outro lado, a China olha para a Europa como uma região em decadência que ela pode dividir, que já não tem lugar no mundo em que contam as grandes potências, um bocado como Trump e Putin olham para a Europa, embora eu creia que é uma visão que subestima bastante a Europa. E, portanto, joga em fazer negócios com o Reino Unido, com a Alemanha, com a França. É neste jogo que Macron tem de agir, com a preocupação do enorme déficit comercial, que não é o único, outros países têm déficits idênticos em relação à China, ameaçando de alguma maneira, como diz a imprensa francesa, que se os chineses não encontram outro modelo de desenvolvimento que não passe por invadir o mundo com os seus produtos, nomeadamente a Europa tem recursos como, por exemplo, aumentar as taxas aduaneiras aos automóveis chineses, aos produtos chineses, criar barreiras ao investimento. Portanto,
também tem armas para jogar com a China numa altura em que o mercado americano, o principal mercado para as exportações chinesas, um bocadinho maior que o europeu, mas não muito, se veda, nomeadamente com as tarifas, à máquina exportadora da China. Por outro lado, a China também não atravessa um momento radioso da sua economia, está com imensos problemas, como nós sabemos, desde a implosão do setor imobiliário e estes problemas relacionados com esta revolução no comércio internacional provocada pelos americanos. E também da forma como se fechou durante a pandemia de Covid-19. Exatamente. E, portanto, também tem aqui alguma negociação a travar. A questão de Taiwan é fundamental. Eu espero que Macron corrija, como Van der Leyen o corrigiu em 2023, quando ele quer ter uma posição ambígua em relação a um conflito que pode ser incendiário das relações internacionais, e espero que Macron lhe explique que, tal como na Ucrânia os europeus apoiam quem é vítima da agressão, também têm o mesmo olhar para vítimas de agressão noutras regiões do mundo, nomeadamente em relação ao bullying constante que a China faz em relação aos seus vizinhos, em relação ao Japão, em relação a Taiwan. Muito bem, vamos fechar com a Guiné-Bissau. Na semana passada, em pleno ato eleitoral, um denominado Alto Comando Militar para a Restauração da Segurança Nacional e da Ordem Pública assumiu a plenitude dos poderes do Estado e da República. O presidente Umaru Sissoko Embalo foi deposto, as instituições democráticas encerradas, o processo eleitoral e, assim como os órgãos de comunicação social, as redes sociais foram suspensos. Embalo partiu para o Senegal, depois para o Congo-Brazzaville, mas a oposição denuncia uma manobra do próprio presidente e rejeita esta tese do golpe de Estado. Diz que foi tudo concebido para evitar que Fernando Dias, líder do Partido da Renovação Social, na oposição, pudesse vencer as eleições realizadas na semana passada. As atas da votação que confirmariam esse cenário foram confiscadas por homens armados no passado dia 26, revelou na terça-feira a Comissão Nacional de Eleições. Carlos, o que é que se passa na Guiné-Bissau? Aparentemente, estes narco-estados são avessos aos resultados eleitorais em eleições competitivas. Na Venezuela, o Maduro decidiu que tinha ganho as eleições. Na Guiné-Bissau, o presidente cessante, que perdeu as eleições, resolveu fazer um autogolpe e passar umas férias ao Senegal, enquanto os seus homens tomam conta mantêm o governo, o controle sobre o governo na Guiné-Bissau. No caso da Venezuela, há uma evolução significativa nos últimos tempos, que é o presidente dos Estados Unidos ter decidido que ia neutralizar o narcotráfico em direção aos Estados Unidos. No caso da Guiné-Bissau, a origem é a mesma, aparentemente. Colômbia. As drogas vêm da Colômbia, o grande produtor regional de drogas, mas vão para a Europa. Eu não sei se não devia haver uma resposta europeia para tentar pôr um pouco na ordem e conter os efeitos de contágio que pode ter o narcotráfico a partir da Guiné-Bissau. Não sei se a diplomacia portuguesa está empenhada em encontrar essa resposta europeia, tirando partido do precedente das Caraíbas. Teresa, já no Senegal, o presidente deposto da Guiné-Bissau falou sobre uma hostilidade de Portugal, estou a citar, diz que a hostilidade de Portugal ajudou ao golpe militar, disse que Portugal não gosta que haja um presidente guineense muçulmano, mas, no entanto, desde que ele chegou ao poder em 2020, as autoridades portuguesas têm sido até acusadas de não serem suficientemente críticas ou até de terem compactuado com a deriva autoritária na Guiné-Bissau. Neste contexto, o que é que Portugal e o seu governo deve fazer perante o que está a acontecer na Guiné-Bissau? A única coisa que eu acho que o governo português pode fazer é agir no quadro da União Africana, dos países de expressão oficial portuguesa, da CPLP, para terem algum tipo de intervenção moderadora num Estado
que tem características próprias. Por um lado, é um Estado quase falhado, para não dizer falhado, em que a autoridade do Estado é uma coisa muito relativa. Há descrições na imprensa portuguesa e internacional que dizem que os líderes do narcotráfico se passeiam em Bissau nos seus poderosos carros. Isto é um Estado falhado. Por outro lado, tem uma situação geográfica interessante, porque como já está no bojo da África, tem uma aproximação à América Latina maior, e por outro lado, basta olhar para o mapa, eu nunca estive na Guiné, mas basta olhar para o mapa para ver como os braços de mar penetram na terra e continuam-se para rios, criando um ecossistema maravilhoso para as lanchas que transportam o tráfico para a Guiné-Bissau e certamente para outros países africanos, e cujo destino é a Europa. Por isso é que a Europa tem aqui um interesse direto, como o Carlos dizia, em criar alguma ordem naquela região. O que é que Portugal pode fazer? A única coisa que me ocorre, mas pelos vistos esta ideia do autogolpe vem ajudar a acalmar um pouco a situação. Eu devo lembrar que o primeiro-ministro, nomeado pelos militares que deram teoricamente o golpe, é o mesmo primeiro-ministro do presidente que está no Senegal, agora no Congo-Brazzaville, a dizer que o quiseram depor. Portanto, digamos que... E quiseram, eleitoralmente. E quiseram. Quer dizer que está tudo claro, está tudo exposto à luz do dia. O que é que Portugal pode fazer? Além daquilo que eu já disse, a preocupar-se com os portugueses que vivem na Guiné-Bissau, e tal como aconteceu já, era na altura ainda o ministro dos Negócios Estrangeiros, Jaime Gama, pôr uma fragata perto da costa guineense, se for preciso, com helicópteros, se for preciso retirar esses portugueses da Guiné. A mesma coisa com a Venezuela, se for preciso retirar portugueses da Venezuela, Portugal tem de ter um plano de emergência para o fazer. Muito bem, infelizmente já não temos tempo para mais. Foi um gosto conversar convosco e ouvir-vos, como sempre. Muito obrigado também a quem nos esteve a ouvir. Estamos sempre disponíveis para receber as vossas perguntas ou sugestões e para as debatermos aqui no Diplomatas. Podem enviar um e-mail com as vossas questões para antonio.lima@publico.pt ou para podcast@publico.pt, e para a semana, como sempre, nós estaremos de volta. Até lá. O podcast Diplomatas é uma parceria Público-IPRI, Instituto Português de Relações Internacionais.